Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dedicar um tempinho aqui neste vídeo para falar sobre um assunto que tem aflorado nas redes sociais e que tem gerado uma certa angústia, uma certa expectativa, uma certa ansiedade, que é a inteligência artificial, né? Que começou como um aplicativo e rapidamente foi mostrando um potencial muito grande de aplicação, de aplicabilidade, e ao mesmo tempo também, na mesma proporção, foi gerando preocupações e expectativas. Então nós vamos começar hoje então falando um pouquinho sobre a inteligência artificial, porque qual é a ligação que a inteligência artificial tem com o estresse? É simples, né? Bem-estar psicológico, qualidade de vida, estresse, redução de estresse, são todos temas que têm uma ligação direta com aquilo que se passa nas redes sociais hoje. O volume de informações trocadas é muito grande e cabe a nós termos uma certa responsabilidade subjetiva em relação a quanto que a gente vai deixar essas coisas nos pegarem ou não. Eu iniciaria tudo lembrando da questão da escravidão, né? A escravidão foi um marco de início da civilização. Quando eu falo aqui da escravidão, eu não estou falando da escravidão humana. Estou falando de uma escravidão anterior que muitas vezes nos escapa. A agricultura, o surgimento da agricultura, o surgimento da pecuária, foram duas atividades que trouxeram, que vieram fundamentadas em cima da escravidão vegetal, da escravidão animal, né? A escravidão como a solução para não ficar caçando e coletando, né? É muito interessante que nós não atinamos para isso, mas muitas vezes, quando nós temos uma lavoura de soja, uma plantação de cana, um pomar, a gente não pergunta para o pé de cana se ele quer realmente. Pé de cana fica estranho, né? O pé de cana é pejorativo, mas nós não perguntamos para aquela planta, para a cana de açúcar, nós não perguntamos para o caniço se ele quer ser plantado ou não, se ele quer ser cortado ou não. Mesma coisa para as outras, para o trigo, né? Para o arroz e para esses alimentos que são extremamente vitais para a gente. Da mesma forma, ninguém pergunta para o bezerro com que idade ele quer ser abatido, ninguém pergunta para a vaca se ela quer realmente ficar dando leite diuturnamente, às vezes por anos a fio, né? Nós tomamos posse, nós simplesmente fazemos. Nada contra isso, né? Isto é da nossa natureza, isso é inevitável. A nossa identidade como humanos brota do fato de que nós colonizamos a natureza. E colonizamos a natureza a serviço do nosso interesse. Isto pode ser feito com desumanidade, pode ser feito com crueldade, isto pode ser feito com ética, mas é inevitável fazê-lo. O conflito surge quando, em um determinado momento, nós entendemos que poderíamos ter a escravidão humana. E então surgem práticas abjetas e completamente fadadas ao combate. São práticas a ser combatidas, a ser perseguidas de uma maneira implacável, porque são inaceitáveis, né? Porque daí eu então torno o outro humano um objeto inopinado do meu interesse, da minha ambição. A escravidão animal, ela é, de uma certa forma, ela é irredutível. Prova disso. Nós temos até hoje animais de abate, animais de extração, leite, ovos, e nós, de fato, não perguntamos absolutamente nada para essas espécies. E, mais ainda, talvez o animal mais escravizado de todos seja exatamente esse que eu tenho em casa. A planta mais escravizada seja essa que eu tenho em casa. Por quê? Por mais que eu ame esse animal, por mais que eu ame essa planta, eu não perguntei nada a ele. Ele não chega na minha casa, a planta não chega na minha casa,
em regime de liberdade. Ele chega porque eu assim o quis. E eu não perguntei para ele. Claro, eu posso ir lá escolher um animalzinho de estimação, um cachorro, um gato. Eu posso deixar que ele me escolha. Aliás, é até recomendável, né? Mas o fato último é que ele não é consultado, se ele gostaria. Ele gosta de mim, mas eu não perguntei se ele quer passar o resto da vida olhando para minha cara. Né? E por fim, o advento da mecanização surge, né? E a mecanização vem como uma via de libertação da energia do trabalho do homem e uma redução da exploração. As tarefas mais repetitivas e não criativas são deixadas às máquinas e as mais criativas deixadas para os homens que agora estão de mãos livres. Então eu posso elaborar melhor a minha lavoura na proporção em que eu tenho uma máquina que aumenta a produtividade, eu tenho mãos livres, eu tenho tempo livre para pensar em estratégias. Coisa que não aconteceria se eu tivesse com o arado na mão das 6 da manhã às 6 da tarde. Domenico Di Masi, o pensador italiano, ele descreve vários escravos mecânicos que nós usamos hoje e nós não nos damos conta. São tarefas que anteriormente teriam que ser desempenhadas por escravos ou por servos e hoje são desempenhados por máquinas com quem nós temos uma relação impessoal e de posse. Exemplos: elevador, ar-condicionado, despertador, carro, máquina de lavar. Vamos pegar a máquina de lavar. Ela lava toda a minha roupa. Eu tenho gratidão a ela? Na real, eu sou grato à máquina. Eu gosto daquela máquina, eu acho que aquela máquina é legal e tudo mais. A máquina ficou velha demais, já não funciona direito. Eu vou me desfazer dela. Eu vou fazer um funeral para ela? Vai ter uma lápide na minha lavanderia. Se aqui aqui jaz uma máquina em memória da minha incrível máquina da marca. Não. A relação é inumana. A relação é puramente de conveniência. Todos com relação de posse, a minha relação com essas máquinas é de posse, e são termos inumanos de aquisição e uso. Eu compro uma máquina de lavar, eu me desfaço de eu vendo uma impressora usada e assim por diante. São executores de tarefas que não reclamam nem exigem qualquer coisa em troca. Então, máquinas. A progressiva sofisticação dessas máquinas escravas, do industrial para o doméstico, né? E, por fim, o acúmulo de dados. Existe uma indústria, uma modalidade de indústria e de máquina que nós raramente lembramos. Nós sempre pensamos na Revolução Industrial do início do século XIX na Inglaterra. Mas vamos lembrar que a imprensa, que é uma invenção que alavancou o conhecimento de uma maneira nunca antes vista, a imprensa também é uma máquina industrial. Você industrializa o livro. Até aquele momento ele era manuscrito e passa a ser industrializado. Então, o nosso pendor para a indústria não começa na década de 1820 em Londres. Nosso pendor para a indústria vem desde tempos imemoriais. A diferença é que lá nós adquirimos tecnologia para realmente fazer máquinas sofisticadas. Agora, com essa sofisticação, nós fomos tendo do industrial doméstico, por fim surge a mais incrível das máquinas, que é a máquina que acumula dados. É isso aqui, um celular, é isso aqui, um computador, que estão me ajudando sobremodo na tarefa de fazer esse vídeo. Tá? Então, máquinas fantásticas, sou vidrado em tecnologia, acho tecnologia uma coisa formidável. Mas, juntamente com essa sofisticação, né, vai surgindo um crescente medo de igualdade ou de superação da máquina. Quem lembra da década de 70, 80,
tinha uma brincadeira, e você ficava pondo enxadristas famosos, jogadores de xadrez, a jogar partidas contra as máquinas, né? E era um frisson aquilo, né? Todo mundo torcendo pelo... Eu acho que o Kasparov, era um enxadrista da época, eu acho que o Kasparov venceu o computador numa partida. E então todo mundo ficava feliz e como que aliviado, como se a superioridade do homem em relação à máquina estava salvaguardada. Por que que teria que ter? Porque a ideia do crescimento, né, de igualdade de forças, você lentamente tem a migração da possibilidade de um potentíssimo aliado, uma máquina poderosíssima, para um risco paralisante, para um adversário formidável, um oponente imprevisto. E nós temos o que hoje? De um ponto de vista muito prático, a ideia da extinção de cargos e empregos. Isso não é nenhuma novidade. A mecanização industrial, nós tivemos isso inclusive aqui no Brasil. A robotização crescente na produção de carros, né, trouxe uma série de preocupações para os funcionários das montadoras, que entendiam que essa robotização significaria a extinção de determinadas profissões. O que aconteceu de fato, na mesma proporção em que novos empregos, novas profissões diferentes surgiram por conta da robotização. Agora, o fato é que isto pode gerar estresse. Como lidar com o estresse que o progresso pode oferecer e que hoje, na data deste vídeo, está personificada no advento da inteligência artificial? Como é que eu lido com esse estresse? Essa é a matéria dos nossos próximos vídeos. Até lá então.